Vamos lá, o Corinthians mira a contratação do meia atacante Gustavo Mantuan, filho do Terrão, né, jogador que foi revelado pelo Corinthians e fez parte da negociação, né, que culminou na compra, né, do Yuri Alberto. Né, foi um pacotão lá de jogadores que o Duílio deu pelo Yuri Alberto, todo não, né, por 50% do Yuri Alberto, e o Mantuan estava lá. O Corinthians entrou em contato com o elenco, tá? O contato não foi com o Zenit, para saber a possibilidade do Gustavo Mantuan voltar ao futebol, né, brasileiro e voltar ao Corinthians no meio do ano, na reabertura da janela. É um jogador que agrada bastante porque atua em várias funções. Pode atuar pelos lados do campo, né? Pode atuar até como lateral, como já foi colocado pelo Vitor Pereira, e também como um meia centralizado ou até um segundo atacante. Então é um jogador que passa a interessar por fazer aí várias funções. Vamos lá, o atleta pela primeira vez quer retornar ao futebol brasileiro. Não quer dizer que seja só o Corinthians, tá? Eu não vou fazer essa média com vocês porque eu não vou colocar minha mão no fogo por jogador nenhum. E ele quer voltar, inclusive marcou o casamento agora para junho deste ano, vai estar no Brasil e está com uma vontade imensa de voltar. E ele, na verdade, ele não quer permanecer mais no Zenit, tá certo? E está procurando algumas coisas também no futebol europeu. Então, para o Corinthians contratar o Gustavo Mantuan depende de algumas coisas. Primeiro que ele tem contrato até 2030 com o Zenit. Ele tem mais vontade de deixar o Zenit do que jogar no Corinthians. Mas ele vê um Corinthians, lógico, como um escape, né, para ele fugir lá da Rússia, e aí sim poderia atuar com a camisa do Corinthians. Enfim, o staff dele, né, e o próprio Zenit priorizam a Europa, né, até para que principalmente o Zenit, né, que quer ganhar uma grana, né, com o jogador. Então o Zenit prioriza, né, o futebol europeu para ganhar uma graninha, né, ser ressarcido ali com a saída do Mantuan. Caso isso não aconteça, né, o Corinthians espera, né, contratar o Mantuan nos mesmos modos que contratou o Maicon, por exemplo, por empréstimo, né, por um período, e depois podendo contratar em definitivo. Então, prioridade do Mantuan agora é deixar o Zenit. E pela primeira vez ele aceita voltar ao Corinthians. Porque nas duas últimas janelas, se eu não me engano, o Corinthians, se eu não me engano, o que eu digo se foram as duas últimas, ou as duas últimas três, enfim, as duas últimas, ou as últimas três, né? Desculpa. Enfim, o Corinthians procurou o Mantuan e ele não quis, né, voltar. Mas agora ele quer, inclusive tem casamento marcado para o meio do ano aqui no Brasil, ele quer retornar ao futebol brasileiro, mas a prioridade ainda é a Europa. Mas como não apareceu nada da Europa, aí as chances começam a aumentar, né, em relação ao retorno para o Coringão. Vamos aguardar, tá? Por enquanto o Zenit não se manifestou, não houve contato do Corinthians com o Zenit, e também não houve contato ainda do próprio Mantuan ou da elenco. O Corinthians tem uma ótima relação com o elenco, Marcelo Paes tem uma ótima relação também com o elenco, né? Inclusive o Matheus Pereira é da elenco, então essa relação ajuda. E o fato do Mantuan dessa vez querer, né, deixar o Zenit e aceitar voltar para o futebol brasileiro ajuda também. A questão é o Zenit, se ele empresta ou não. A prioridade do Zenit é vender para a Europa. Enfim, essa é a situação do Mantuan, nós vamos falar mais sobre isso no Café da Fiel. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Olha só, vamos seguir falando muito do Corinthians. O Corinthians está revoltado com a arbitragem, né? Promete protestos na CBF. E o próprio presidente Osmar Stabile, né, solicitou a participação na reunião de arbitragem desta segunda-feira na CBF. É de forma, né, online, né, remota, não é presencial, e por isso que o Osmar pediu a participação. Ele quer ele mesmo, o presidente do Corinthians, participar e fazer os seus protestos, né? O Corinthians ontem, né, ficou revoltado com a questão do pênalti marcado, né, em cima do Carlos Eduardo, pênalti, né, que houve ali, né, enfim, um toque ou não do Bidu. O Corinthians ficou revoltado também com o segundo gol do Mirassol. O Corinthians alega que o Shailon, né, acabou fazendo uma falta ali no Rodrigo Garro que não ficou caído, já levantou para disputar o lance, enfim, dá para entender também. E o Mirassol faz o gol na sequência com o Edson Carioca. O Corinthians alega por que o VAR não chamou, já que chamou para rever o cartão amarelo do próprio Edson Carioca, né, que acabou, né, tinha tomado um vermelho direto, né, pelo árbitro, e o VAR acabou ali intervindo, né. Enfim, vamos aguardar, né, para ver se vai
ter algum tipo de fruto, né? Essa presença do Osmar Stabile na reunião aí remota, né? Da arbitragem na CBF. Ele promete meter a boca no trombone. Vamos ver, né? O Paes ontem falou que ia fazer alguma coisa, enfim, mas quem vai mesmo é o Osmar. Deixa o like, comente aqui embaixo. Tem uma notícia para dar para você, torcedor corintiano, tá? O Memphis não vai viajar para a Colômbia e não vai enfrentar o Santa Fé por essa partida, né, de grupos, quarta rodada aí da Copa Libertadores da América. O Corinthians esperava uma resposta dele até hoje, né, o fim da tarde, uma reação, se pode, né, porque né, lá dentro entendem, né, que ele já poderia ter voltado, tá? Mas enfim, abre aspas, né, acho que nem para o jogo contra o São Paulo, né, ainda não temos essa certeza. Então o Memphis não vai enfrentar o Santa Fé na quarta-feira e é dúvida ainda para o jogo contra o São Paulo, tá? Capaz que ele não volte nem para o Majestoso no próximo domingo, tá? Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, ainda não há essa certeza que ele volte domingo. Então o Memphis, enfim, não está, né, garantida aí a volta dele nem no clássico contra o São Paulo e ele não viaja para enfrentar o Santa Fé da Colômbia, jogo válido aí pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Eu não vou falar nada, né? Porque se falar do Memphisinho, já viu. Então deixa o like, né? Enfim, quando ele decidir voltar, ele volta, tá? Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar sobre o coach, né? O Corinthians demitiu o coach. O Corinthians tinha um coach, você sabia disso, né? O coach Lulinha Tavares, ele inclusive se despediu nas redes sociais hoje, tá? E uma publicação, né, o profissional destacou que fez parte de um movimento pioneiro no futebol, né, que é incentivar, tá? Incentivar, né, e os seus, né, enfim, jogadores, os jogadores dos clubes, né, velho? O Corinthians é uma loucura, né, velho? O Lulinha estava no Corinthians desde o início de 2025, onde exercia a função de preparador mental dos atletas. Tudo com uma mente maravilhosa dos jogadores. Enfim, foi contratado a pedido do técnico Ramon Dias, na gestão, né, do presidente ainda Augusto Melo, sob a chancela do executivo Fabinho Soldado. Tá aí, meu amigo, né? Esse é o Corinthians, né, velho? O Corinthians é muito campeão. O Corinthians conquistou 3 títulos nos últimos anos, porque é muito grande mesmo, né, velho? É um coach, contratado para cuidar da mente dos atletas. Coach, psicólogo, beleza, né? Mas o coach, enfim, deixa pra lá, comenta aqui. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.